Marcos, capítulo 6. Jesus é rejeitado pelos seus. Também encontrar essa passagem em Mateus 13, 53 ao versículo 58, Lucas 4, do versículo 16 ao versículo 30. Então, partiu Jesus dali e foi para sua terra natal, na companhia dos seus discípulos. Com a chegada do sábado, começou a ensinar na sinagoga local, e muitos dos que o escutavam ficavam admirados e exclamavam: De onde lhe vem tudo isso? E que sabedoria é esta que lhe foi outorgada? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não convivem conosco suas irmãs? E ficaram escandalizados por causa dele. Nota de rodapé 1. Mateus apresenta Jesus como o filho do carpinteiro. Mateus 13, 55. Marcos informa que ele também foi carpinteiro. A palavra grega usada por Marcos descreve o trabalho de um artesão, análise que leva à conclusão de que Jesus poderia igualmente ter trabalhado como escultor, ferreiro ou marceneiro, juntamente com seus familiares. O termo escândalo foi literalmente usado nos originais em grego para descrever a reação de alguns parentes e conhecidos de Jesus, que, sabendo que ele era um trabalhador braçal, como a maioria deles, nascido de uma família humilde, não conseguiam compreender nem aceitar como Jesus podia pregar com tanta unção e sabedoria. Justino Marte, por volta de 160 depois de Cristo, relata em seus escritos que em sua época era comum as pessoas procurarem artigos de madeira feitos por Jesus. Contudo, Jesus lhes afirmou: somente em sua própria terra, junto aos seus parentes e em sua própria casa, é que um profeta não é devidamente honrado. Nota de rodapé 2. Jesus revelou várias profecias antigas que antevinham sua chegada e ministério messiânico. Uma delas é sobre o profeta de Deuteronômio 18, 15, 18. O primeiro dos grandes sermões de Pedro em Atos mostra claramente que Jesus é o sucessor maior de Moisés e Davi. Atos capítulo 3, versículo 22. E por isso não podia realizar ali nenhum milagre, com exceção feita a alguns doentes, que ao impor de suas mãos foram curados. E perplexo com a falta de fé por parte dos seus, passou a percorrer os povoados vizinhos e os ensinava. Jesus envia os 12 em missão. Mateus 10, 5 ao 15, Lucas 9, do 1 ao 6. Convocou então os 12 para junto de si e os enviou de 2 em 2, concedendo-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Nota de rodapé 3. Os discípulos saíram para ministrar em duplas. Isso reforçaria a credibilidade dos testemunhos, conforme a lei, Deuteronômio 17:6. Além de oferecer encorajamento mútuo durante o tempo de ministério no campo missionário. Eles receberam autoridade da mesma fonte que abastecia Jesus, João 17:2, a qual ele concede a seus discípulos ainda hoje, Lucas 9:1, João 20, do 21 ao 23. E determinou que nada levassem pelo caminho, a não ser um cajado somente, nem pão, nem pão, nem mochila de viagem, nem dinheiro em seus cintos. Que andassem calçados com sandálias,
mas não carregassem 2 túnicas. Nota de rodapé 4. Ganhar a vida comunicando mensagens de otimismo e legalismo, sem uma sólida base bíblico-teológica, não é uma invenção do capitalismo, nem apenas prática comum nos dias de hoje. Na época de Cristo, já havia muitos mestres que cobravam altos cachês para pregar mensagens meramente humanas, mas apresentadas como divinas. 2 Coríntios 2,17. Uma característica desses falsos mestres era a preocupação exagerada com o próprio suprimento financeiro. Por isso, Jesus mandou que seus discípulos se preocupassem exclusivamente em servir a Deus proclamando o Evangelho e descansassem absolutamente na provisão divina quanto à totalidade das suas demais necessidades. Mateus 10:10, 1 Coríntios 9, versículos 7 a 11, Gálatas 6:6. Dependeriam de sua fé no Senhor, que tocaria o coração dos seus ouvintes para supri-los do pão, das vestes e do alojamento de cada dia. Uma túnica extra poderia servir de cobertor durante as frias noites no deserto, mas Jesus prometeu-lhes uma família para compartilhar as boas novas e uma casa onde se alimentar e repousar. Não ficariam ao relento e sem amparo, como muitos falsos mestres. E recomendou-lhes: sempre que entrardes em uma casa, nela permanecei até vos retirardes de lá. Contudo, se alguma aldeia não vos receber, nem vos quiser ouvir, ao partirdes deste lugar, sacudi a poeira de debaixo de vossos pés, como testemunho contra eles. Nota de rodapé 5. Os pagãos eram tão repugnantes para os judeus, que até o pó de suas sandálias era motivo de rejeição. Jesus usa essa metáfora para ilustrar o mal que a rejeição do Evangelho e aos verdadeiros ministros do Evangelho pode causar. Recusar as boas novas reduz qualquer pessoa, inclusive um judeu, ao nível mais asqueroso dos pagãos. E essa é uma advertência igualmente válida para os dias de hoje. Isso aumenta a responsabilidade do povo de Deus de não dar motivos para que os que ainda não creem rejeitem a mensagem das boas novas. Na King James de 1611 e em algumas outras traduções, esse versículo foi acrescido da frase: em verdade vos digo que haverá mais tolerância no dia do juízo para Sodoma e Gomorra do que para os daquela cidade. Entretanto, esse apêndice não consta nos mais antigos e fiéis manuscritos gregos. É apenas uma inclusão motivada pela assimilação do conteúdo da passagem correlata registrada em Mateus 10:15, que está em Lucas 9:5, Atos 13:51, Atos 18:6. E eles partiram e pregaram que todos se arrependessem. Eles partiram e pregavam que todos se arrependessem. E expulsavam muitos demônios, ungiam com óleo a inúmeros doentes e os curavam. Nota de rodapé 6. Jesus curou inúmeras pessoas e multidões sem jamais ter usado óleo, mas recomendou aos discípulos que assim o fizessem, pois era uma prática antiga dos judeus, e esse deveria ser mais um sinal de dependência do Senhor. Isaías 1:6, Lucas 10:34, Tiago 5:14. João Batista é executado. Mateus 14, do versículo 1 ao 12, Lucas 9, do versículo 7 ao 9. E essas notícias chegaram aos ouvidos do rei Herodes, porquanto o nome de Jesus já havia se tornado célebre. Algumas pessoas estavam comentando: João Batista ressuscitou dos mortos. Essa deve ser a razão pela qual, através dele, se operam poderosos poderes milagrosos.
Entretanto, outros alegavam: ele é Elias. E ainda outros declaravam: ele é profeta, como um daqueles do passado. Nota de rodapé 7. João passou a vida pregando e preparando o coração das pessoas para a vinda de Jesus, Mateus 4, do versículo 5 ao 6, sem nunca ter realizado um milagre. João 10, versículo 41. Mas havia o temor de que, se ele viesse a ressuscitar, todos os milagres lhe seriam possíveis. Mateus 12, do versículo 39 ao 40. Marcos usou o título popular de Herodes, uma vez que ele não era rei de fato, mas o tetrarca da região. Mas quando Herodes tomou conhecimento do que comentavam, exclamou: João, a quem mandei decapitar, ressuscitou dos mortos. Porque o próprio Herodes havia expedido as ordens para que prendessem João e o acorrentassem no cárcere por influência de Herodias, esposa de Filipe, seu irmão, com a qual viera a se casar. Pois, na ocasião, João havia admoestado a Herodes: não te é lícito, não é correto viver com a mulher do teu irmão. Nota de rodapé 8. Flávio Joséfo relata em seus escritos que João ficou encarcerado em Maqueiro, uma fortaleza localizada na Pérea, ao leste do Mar Morto. Herodias era neta de Herodes, o Grande, e Mariane, sobrinha de Herodes. Enquanto o irmão de Herodes vivia, este último não podia se casar com sua cunhada, ainda que divorciada do marido. Ele não podia se casar com a cunhada, ainda que divorciada do marido, visto que, pela lei, isso é considerado adultério. Levíticos 18, versículo 16, Levíticos 20, 21. E por esse motivo Herodias o odiava e tensionava matá-lo. Contudo, não conseguia realizar seu intento. Porquanto Herodes temia João, e sabedor de que era um homem justo e santo, o protegia. E quando o ouvia, ficava admirado e o escutava com prazer. Nota de rodapé 9. Herodes gostava de ouvir a mensagem de João e chegava a ficar confuso em relação à sua vida e à proposta do reino. Entretanto, como infelizmente ocorre com muitas pessoas, seu coração não se arrependia e, portanto, não podia haver conversão. Atos 26, 28. Gostar dos princípios bíblicos ou acreditar que a vida cristã é um bom caminho não é o suficiente para salvar qualquer pessoa. Finalmente, Herodias teve a ocasião oportuna que ansiava. No dia do aniversário dele, Herodes ofereceu um banquete aos seus líderes mais destacados, aos comandantes militares e às principais personalidades da Galileia. E aconteceu que a filha de Herodias se apresentou dançando e muito agradou a Herodes e aos convidados. Então o rei brindou a jovem: pede-me o que desejares e eu te darei. E sob o juramento lhe assegurou: se pedires, ainda que seja a metade do meu reino, eu te darei. Nota de rodapé 10. Oferecer metade do reino era uma força de expressão antiga e típica dos monarcas que, durante celebrações especiais, gostavam de demonstrar sua generosidade com a finalidade de bem impressionar seus convidados. Esther, capítulo 5, do versículo 3 e o versículo 6. Herodes não era rei, embora apreciasse ser considerado assim. Segundo os escritos de Joséfo, meio embriagado, prometeu a Salomé, filha de Herodias, o que não podia dar, pois era vassalo de Roma. Diante disso, saiu a moça e consultou sua mãe: o que devo pedir? Ao que ela recomendou: a cabeça de João Batista.
Sem demora, retornando imediatamente à presença do rei, formalizou seu pedido. Quero que me des agora mesmo a cabeça de João Batista sobre um prato. Então, grande angústia sobreveio ao rei. Mas devido ao juramento que fizera e aos convidados, os convivas que se reclinavam ao redor da sua mesa, não quis deixar de atendê-la. Mandou, portanto, imediatamente um carrasco com ordens para trazer a cabeça de João. O executor foi e decapitou João na prisão. E, trazendo a cabeça de João sobre um prato, a entregou à jovem. E esta, em seguida, a ofereceu à sua mãe. Assim que souberam do fato, os discípulos de João foram até lá, resgataram o corpo e o depositaram em um sepulcro. Jesus multiplica o pão. Mateus capítulo 14, do versículo 13 ao 21. Lucas capítulo 9, do versículo 10 ao 17. João capítulo 6, do versículo 1 ao 15. Retornaram os apóstolos e reuniram-se com Jesus para lhe relatar tudo quanto havia realizado e ensinado. Então convidou-lhes Jesus: vinde somente vós comigo, para um lugar deserto e descansai um pouco. Pois a multidão dos que chegavam e partiam era tão grande que eles sequer tinham tempo para comer. E saindo de barco foram para um local despovoado. Entretanto, muitos do que os viram retirar-se, tendo-os reconhecido, saíram correndo a pé de todas as cidades e chegaram lá antes deles. Quando Jesus desceu do barco e observou aquele enorme ajuntamento de pessoas, sentiu compaixão por elas, porquanto eram como ovelhas sem pastor. E, sem demora, passou a ministrar-lhes muitas orientações. Nota de rodapé 11. Jesus viu as pessoas como ovelhas sem pastor. Salmo 23, versículo 1 e 2. Pois, primeiro, carecem de alimento espiritual e de água da vida. João 6,35. Segundo, necessitam de direção para encontrar o aprisco eterno. João 10,16. E terceiro, precisam de proteção contra o inimigo. João 10,28. Com o passar das horas, o final da tarde estava chegando e por isso os discípulos se aproximaram de Jesus e avisaram: este lugar é deserto e a hora já é muito avançada. Nota de rodapé 12. O vocábulo deserto, embora signifique apenas um lugar não habitado e que se situa a nordeste do grande lago chamado de Mar da Galileia, liga o milagre de Jesus à provisão de Deus para seu povo no deserto, quando lhes enviou maná. Êxodo capítulo 16. Despede, pois, a multidão para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar para si o que comer. Jesus, porém, os instruiu: provede-lhes vós mesmos de comer, dá-lhes de comer. Ao que lhe replicaram: devo ir e comprar cerca de 200 denários de pão para dar-lhes de comer? Nota de rodapé 13. Um dia de trabalho braçal correspondia, em geral, a 1 denário. Mateus capítulo 20, versículo 2. Os discípulos estavam calculando um valor equivalente a cerca de 8 meses de trabalho de uma só pessoa. Mas Jesus lhes indaga: quantos pães tendes? Ide verificar. E tendo-se informado, comunicaram: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus determinou-lhes que fizessem com que todo o povo se acomodasse em grupos, reclinando-os sobre a relva verde do campo. Nota de rodapé 14. Ao redor da Galileia é comum a grama ficar bem verde nos finais de inverno. Jesus usou a expressão reclinar, que era
a maneira típica como os povos orientais da época se postavam às refeições. Era como se os discípulos estivessem avisando que o almoço seria servido em breve. E assim o fizeram, assentando-se em grupos de 100 em 100 e de 50 em 50. Nota de rodapé 15. Essa formação relembra a ordem do acampamento mosaico no deserto. Êxodo, capítulo 18, versículo 21. A palavra grupos em grego significa canteiros de jardim. E, tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, elevou os olhos ao céu, rendeu graças e partiu os pães. A seguir, os entregou aos seus discípulos para que os servissem ao povo. Da mesma maneira, repartiu os 2 peixes entre toda a multidão ali reunida. Todas as pessoas comeram à vontade e ficaram satisfeitas. Nota de rodapé 16. Os antigos atos de graças judaicos pelo pão era baseado na Torá. Louvado seja tu, ó Senhor, nosso Deus, Rei do mundo, que tiras pão da terra. Levítico capítulo 19, versículo 24. Os pães e os peixes passaram a representar a ceia do Senhor nas obras de arte da igreja primitiva, e muitas delas foram encontradas nas catacumbas de Roma. Alguns historiadores e teólogos tentam diminuir o impacto desse milagre de Jesus, alegando que ele teria repartido seu almoço com os discípulos e esses orientado os grupos para, da mesma forma, dividir entre si o alimento que cada pessoa teria trazido. Entretanto, é sugestivo que o próprio Jesus tenha pedido aos discípulos para verificarem quantos pães e peixes haviam entre eles. Versículo 38. E foi a partir da multiplicação dessas poucas unidades que se produziu o suficiente para fartar 5.000 homens. Na época não se contava as mulheres e crianças, ou seja, havia mais pessoas, a ponto de sobrar 12 cestos cheios de pedaços que, conforme a tradição judaica, deveriam ser recolhidos no chão. Mateus 15, 37. Além disso, havia profecias por meio das quais Deus prometera que com a chegada do verdadeiro pastor, o deserto se tornaria em pastagens verdejantes, onde as ovelhas seriam acolhidas e alimentadas. Ezequiel capítulo 34, do versículo 23 ao 31. E aqui o Messias celebra um banquete com seus seguidores sobre a relva, no deserto. Isaías 25, do versículo 6 ao 9. Considerando que as cidades vizinhas, Cafarnaum e Betsaida, tinham uma população de cerca de 2.500 pessoas cada, a multidão que se reuniu com Jesus veio de vários lugares e representou um ajuntamento significativo para os padrões da época. E essas notícias abalaram os líderes judaicos e romanos. Os discípulos ainda recolheram 12 cestos repletos de pedaços de pão e de peixe, e foram alimentados 5.000 homens naquele dia. Jesus caminha sobre as águas. Também encontrar essa passagem em Mateus capítulo 14, versículo 22 ao versículo 36, João capítulo 6, do versículo 16 ao versículo 24. Logo em seguida, insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e seguissem adiante dele para Betsaida, enquanto ele se despedia do povo. Nota de rodapé 17. João informa que o povo estava disposto a levar Jesus à força e coroá-lo rei dos judeus. João capítulo 6, do versículo 14 ao versículo 15. Por isso, ele mandou seus discípulos para o outro lado do lago, enquanto
sem ser notado, subiu o monte para orar só. Logo em seguida, insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e seguissem adiante dele para Betsaida, enquanto ele se despedia do povo. Tendo-o despedido, subiu a um monte para orar. Chegando à noite, o barco estava no meio do mar e Jesus encontrava-se sozinho em terra. Ele notou que os discípulos remavam com dificuldade, pois o vento soprava contra eles. Em plena madrugada, Jesus vinha na direção deles, andando sobre o mar, e já estava prestes a passar por eles. Nota de rodapé 18. A expressão por volta da quarta vigília da noite, como consta nos originais, sugere um período de tempo que vai das 3 às 6 horas da manhã. Mateus capítulo 14, versículo 25. Ao andar sobre as águas, Jesus demonstra uma vez mais o poder majestoso e transcendente do Senhor, que reina sobre o mar, grande motivo de temor dos judeus e todas as demais forças da natureza. Salmo 89, versículo 9, Isaías 51, versículo 10, versículo 15, Jeremias capítulo 31, versículo 35. Assim que o viram caminhando sobre as águas, logo pensaram se tratar de um fantasma e por isso gritaram. Nota de rodapé 19. As lendas e superstições alimentadas entre a população judaica afirmavam que a visão de um fantasma perambulando durante a noite era sinal de grande desgraça iminente. Somado ao medo natural que os judeus tinham do mar, é certo que os discípulos ficaram atemorizados com a impressão de que estavam sendo atacados por um terrível espírito das profundezas das águas. Pois todos o tinham visto e ficaram apavorados. Contudo, Jesus lhes anunciou: "Tende coragem, sou eu. Não tenhais medo." Então logo subiu no barco para junto deles, e o vento se acalmou, e eles ficaram pasmos. Afinal, eles nem tinham entendido o milagre dos pães, porquanto seus corações se mantinham endurecidos. Nota de rodapé 20. Para Deus é mais fácil dominar as forças da natureza e do cosmo do que fazer o coração humano acreditar em Jesus com fé e obediência amáveis. Como os israelitas no deserto, os discípulos presenciaram muitos milagres potentosos. Mesmo assim, em seu íntimo, eram incrédulos. Seus corações estavam empedernidos, à semelhança dos opositores de Jesus. Marcos 8, versículo 17 ao 21. Êxodo capítulo 4, versículo 21. Muitos creram e foram curados. Também encontraram em Marcos capítulo 14, do versículo 34 ao 36. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré e ali aportaram. Nota de rodapé 21. Genezaré era uma planície muito fértil, localizada a sudoeste de Cafarnaum. Uma analogia à fertilidade da fé que as pessoas daquela região demonstravam ter em Jesus. Tanto que, ao tocar na borda do manto do Senhor, eram imediatamente salvas, curadas de suas enfermidades. Logo que desembarcaram, o povo reconheceu Jesus. Multidões viajavam por toda aquela região, levando seus enfermos em macas para onde ouviam que ele estava. E onde quer que ele fosse ministrar, povoados, cidades ou campos, a população trazia os doentes para as praças e imploravam-lhe que pudesse ao menos tocar na borda do seu manto.
e todos que nele tocavam eram curados.